Estamos seguindo a reta final. Agora vamos estudar a oração sem sujeito. A gente sabe sujeito simples, sujeito composto, sujeito desidencial e sujeito indeterminado. Agora vamos saber a oração sem sujeito. Mas pode uma oração sem sujeito? Claro que pode. Oração sem sujeito é aquela que contém verbos impessoais, que são os seguintes. Então, uma oração sem sujeito é determinada pelos verbos impessoais. Decore esses verbos, na verdade, aprenda esses verbos. Verbo haver com sentido de existência ou acontecimento. Verbo fazer e outros quando indica tempo ou fenômeno natural. Outros verbos que indicam fenômenos da natureza. Anoitecer, chover, trovejar, vocês ficam atentos a isso. Como poderíamos verificar nas orações de cima, não existe relação entre sujeito e verbo, ou seja, o sujeito é inexistente. Então vocês decorem. Verbo haver, com sentido de existência ou acontecimento, vai ser uma oração sem sujeito. Verbo fazer e outros, quando indica o tempo, fenômeno natural. E outros verbos que indicam fenômenos da natureza. Ok? Então, esses três tipos de verbos criarão uma oração sem sujeito. E exemplo de oração sem sujeito. Havia tanto a dizer, por dizer, houve muita gente elogiando. Há alunos interessados no curso. Havia muitos pratos saborosos. Pode haver muita confusão lá. Com o verbo haver, no caso aqui. E haverá aulas na quinta-feira. Com o verbo ser, estar, fazer, haver, quando indicam tempo ou fenômeno natural. São 3 horas agora. Tempo. É cedo. Fenômeno natural. No caso, tempo também. Está frio nessa sala, aí já é fenômeno natural. Faz 1 ano que comecei a trabalhar. Tempo. Há pessoas à sua frente. Existir. A cada dia fazia mais calor. Fenômeno da natureza. Verbos que indicam fenômenos da natureza. Choveu, amanheceu, trovejando, orvalhando, chuviscou, anoitece cedo. Então aí nós temos aqui, ó, sujeito indeterminado e sujeito inexistente. O sujeito indeterminado são a identificação e a existência na oração. Os sujeitos determinados existem, mas não podem ser identificados. Então, os sujeitos determinados, você sabe que existe pelo verbo, mas você não sabe determinar qual é em específico. Você sabe que é na terceira pessoa do plural, ou quando eu tenho o pronome passivador ser, no transitivo indireto e no intransitivo pela terceira pessoa do singular. Então, isso você sabe que existe sujeito lá. Você sabe que existe sujeito lá, mas você não sabe determinar. E o inexistente que não vai existir. Você não consegue identificar, você não sabe se tem, não vai ter, não vai existir um sujeito numa oração sem sujeito, um sujeito inexistente. O sujeito inexistente, por sua vez, não existe na oração. Dizer que uma oração é sem sujeito é o mesmo que dizer que naquela oração o sujeito é inexistente. As orações sem sujeito são aquelas que há verbos impessoais. Então você identifica os verbos impessoais, caros amigos. Verbo haver, sentido de existência e acontecimento. Verbo fazer, quando indica tempo e fenômeno natural. Fenômenos da natureza. Aí você já sabe que é a oração sem sujeito.